Neste vídeo iremos falar sobre o papel do rim na homeostase. Esse grupo é composto por Douglas Costa, Heloísa de Andrade, Jaqueline Souza e Juliana Batista. Somos da turma VR01 dos cursos de Enfermagem e Nutrição e temos como docente Luiz Mesquita. Iremos abordar o sistema urinário e seus órgãos componentes, enfatizando o funcionamento dos rins. Aqui temos os rins. Este é o principal órgão que compõe o sistema excretor e osmorregulador. São responsáveis por filtrarem dejetos presentes no sangue e excretá-los juntamente com a água. Os rins ficam localizados na região posterior do abdômen. Há um rim em cada lado da coluna, sendo que o rim direito normalmente situa-se ligeiramente abaixo do rim esquerdo, devido ao tamanho do fígado. Possuímos dois ureteres, que são tubos bem finos que conduzem a urina dos rins para a bexiga. Aqui temos a bexiga. É nela que a urina ficará armazenada até o momento de ser liberada pelo organismo. Quando cheia, uma pessoa consegue armazenar até meio litro de urina, e a bexiga vai mudando de tamanho quando enche, e quando diminui é um órgão oco, que nas mulheres se localiza abaixo do útero e nos homens antes do reto. Em seguida temos a uretra, tubo que leva a urina da bexiga para o meio externo e se diferencia dependendo do sexo. O rim realiza a função mais importante, que é a filtração do sangue e posterior remoção de substâncias do filtrado. É responsável também pela regulação da osmolaridade dos líquidos corporais e da concentração de eletrólitos, regulação da pressão arterial, regulação do equilíbrio ácido-base, excreção de metabólitos e substâncias exógenas como ureia, creatinina e uratos, excreção de hormônios e gliconeogênese. Cada rim encontra-se uma fenda vertical chamada hilo renal, onde a artéria renal entra, a veia renal sai e a pelve renal deixa o seio renal. O hilo renal é a entrada para espaço dentro do rim. Se cortarmos o rim na vertical, veremos que ele possui duas importantes regiões: a medula, parte mais interna do rim, e o córtex, a área mais externa do rim. A medula consiste em estruturas cuneiformes, as pirâmides renais. Os ductos nas pirâmides drenam a urina para estruturas chamadas cálices renais. Entre o córtex e a medula do rim, existem os néfrons. O néfron é a unidade funcional do rim. Cada rim contém cerca de 1 milhão de néfrons. O néfron é formado por dois componentes principais: o corpúsculo renal, onde existe o glomérulo, que é uma rede de capilares sanguíneos enovelados dentro da cápsula de Bowman. Em seguida, temos o túbulo renal, que consiste do túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e, finalmente, túbulo coletor. O néfron é essencial para a filtragem do sangue, reabsorção e excreção de substâncias. Ele possui estruturas no córtex e na medula, e consiste de uma rede de túbulos enrolados por capilares sanguíneos para a reabsorção. O sangue que vem da artéria renal entra no néfron pela arteríola renal aferente e vai para o glomérulo, onde os capilares dentro da cápsula estão sob forte pressão, cerca de 10 vezes maior do que a pressão arterial normal. Essa pressão força com que o líquido e as substâncias do sangue penetrem nos túbulos do néfron. Na cápsula de Bowman, ocorre uma filtragem, onde o filtrado contém principalmente água, cloreto, sódio, potássio, bicarbonato, aminoácidos, glicose, creatinina e ureia. O que não é filtrado nessa cápsula continua na corrente sanguínea e sai pela arteríola eferente. No túbulo contorcido proximal, ocorre a reabsorção da maior parte das substâncias do filtrado. Ocorre a absorção de todo o aminoácido e toda a glicose. 100% dessas substâncias volta para a corrente sanguínea. Cerca de 90% do bicarbonato é reabsorvido e aproximadamente 60% de água, cloreto, sódio e potássio. O resto vai para a alça de Henle. A alça de Henle possui duas partes, descendente e ascendente. Na alça ascendente, existe a saída de 25% de cloreto de sódio, e o ambiente, por ser muito salgado, favorece a absorção de água, na alça descendente por osmose. O restante da água que não foi reabsorvida é conduzida para cair no túbulo contorcido distal, onde ocorre reabsorção de cerca de 5% de água e cloreto de sódio em direção à veia renal.
Aquilo que não foi reabsorvido é conduzido ao túbulo coletor. Este túbulo se estende até o uréter. A urina contém 95% de água, 2% de ureia e 3% de creatinina, fosfato, nitrato, entre outros. Os rins possuem uma estrutura tremendamente complicada, mas muito prática. A unidade funcional é chamada de néfron e é composta de uma cápsula contendo bolinhas de capilares, chamadas de glomérulos, e um tubo em forma de U chamado de tubo renal. Os néfrons filtram o sangue que chega aos glomérulos capilares, primeiramente na cápsula e depois no tubo renal. À primeira vista, o líquido filtrado se parece com o plasma do sangue, mas depois outras substâncias de que nosso organismo necessita são reabsorvidas e mantidas, enquanto outras, como a tóxica ureia, são eliminadas completamente. À medida que o líquido passa pelo tubo, sua composição é continuamente modificada até que seja convertida em urina. Os rins eliminam a urina por tubinhos delgados chamados de uréteres, que vão depositando gota por gota a urina na bexiga. Agora vamos falar da regulação da pressão arterial através dos rins, num sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona, que é um sistema hormonal regulador do volume sanguíneo. O funcionamento do néfron é mediado basicamente por 3 hormônios: a angiotensina, a aldosterona e o ADH. A angiotensina é um potente vasoconstritor. A aldosterona reabsorve o sódio e excreta potássio, ou seja, ele reestabelece o volume do sódio no sangue. E o ADH, que é um antidiurético, evita a formação de muita água na urina, ou seja, ele retém líquido. A atuação hormonal acontece da seguinte maneira: o aparelho justaglomerular, sensível ao sódio, produz a renina. A renina é uma enzima que ajuda a catalisar o angiotensinogênio e angiotensina, que vai agir nos vasos sanguíneos. A aldosterona age no túbulo contorcido distal, aumentando a reabsorção do sódio. O ADH age no túbulo coletor, retendo o líquido. Em resumo, a renina ativa o angiotensinogênio, que vira angiotensina 1, que cai no sangue, chega no pulmão e sintetiza e libera o ECA, convertendo em angiotensina 2. Diante de tudo, percebemos que o rim autorregula a quantidade de sais minerais e água retirados do sangue, mantendo assim a pressão sanguínea adequada. Para isso, se faz necessário regular a quantidade de sangue que passa pelo glomérulo, dilatando ou contraindo a arteríola eferente e aferente de cada glomérulo.